Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do leite. O mês, então, de dezembro que virou para janeiro. A gente, então, fala um pouco hoje sobre o pagamento realizado no mês de dezembro referente ao leite captado em novembro. E quem está aqui para trazer essas informações para a gente sobre preço, captação, demanda é a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Jéssica, então, depois que a gente viu aquele pico de preços em agosto do ano passado, aquele estouro, né, que deu mídia para tudo que é lugar, porque aqueles preços atingiram as gôndolas do supermercado também com muita força. Desde setembro a gente tem visto um movimento de recuo nos preços, é isso? Exatamente. Esses preços vêm caindo sucessivamente desde setembro. A captação estava vindo bastante prejudicada, então isso gerou aqueles picos que nós vimos em 2022. Certo. E Jéssica, então, esse mês de dezembro, esse pagamento realizado em dezembro, ele marca o quarto mês consecutivo de recuo nos preços. Exatamente. Foi uma queda aí na comparação mensal de quase 6%, então uma queda bastante expressiva agora em dezembro. Certo. E essa queda, ela é. O que está pesando mais nela? É a questão da captação, é a questão da demanda? O que tem puxado mais esse recuo? A gente tem a demanda ainda bastante enfraquecida. A expectativa era de uma melhora nas vendas aí nesse final de ano, principalmente daqueles produtos típicos, né? Creme de leite, os condensados, mas isso não foi tão expressivo. Então, esse leite continua tendo essas quedas no preço. Além disso, a gente tem também a importação aí nos últimos meses, atingiu volumes bastante expressivos. Então, isso fez com que as indústrias tivessem uma menor necessidade do produto agora nesses últimos meses do ano. E aí, pensando então no valor médio, né? A Scott Consultoria ela realiza uma média de preços em 18 estados brasileiros. O pagamento de dezembro referente ao leite captado em novembro, qual que foi a média por litro de leite, Jéssica? A média ficou em 2,39 por litro. E esse valor você, né, conta que ele representa uma queda, então, de quase 6% em relação ao pagamento realizado anteriormente. Mas quando a gente leva essa comparação de dezembro de 2022 para dezembro de 2021, qual que é o cenário de preços? O pagamento ainda está maior que no ano passado, se eu não me engano, pouco mais de 20% maior esse preço de 2,39. Certo. E por que tem essa discrepância tão grande, né? A gente vê dezembro desse ano tendo um recuo no pagamento, né, e tendo esse valor mais baixo, e quando a gente compara com dezembro de 2021, a gente vê esse preço, então, cerca de 20% maior. O que mexeu de um ano para o outro? Ano passado a gente tinha preços muito menores, né? Esses preços estavam relativamente estabilizados na casa entre R$ 1,50 e R$ 2,00 entre 2020 e 2021. Já 2022, a gente teve aumentos muito expressivos, então chegou a quase R$ 3,00 aí a média ponderada Brasil ao longo de 2022. E mesmo com esses recuos, mesmo sendo expressivos em relação nos últimos meses, né, ainda continua muito maior que 2022, o que prova essa necessidade maior da indústria pela matéria-prima mesmo. E como que ficou a questão da captação no mês de novembro, influenciando o pagamento no mês de dezembro? Quais regiões tiveram aumento, quais regiões tiveram queda? Como que ficou essa distribuição, Jéssica? A gente teve queda principalmente no centro-sul do Brasil. Então, a região sudeste, centro-oeste e a região sul tiveram quedas. Já no nordeste, a gente viu aumentos mais expressivos ali na captação. Meio atípico para o período, essa captação menor aqui na região centro-sul. Mas a gente tem o Laninha ainda impactando um pouco a questão das chuvas, com as pastagens ainda se recuperando, né, em novembro. Então, isso foi um fator importante, crucial, nessa questão da captação nesse mês. Então aí, juntando todas as peças, né, todas essas peculiaridades das regiões, o mês de novembro ele fechou então nessa pesquisa que a Scott realiza, com qual variação então na captação do leite? Foi uma queda de um pouco mais de 2%, se eu não me engano. Agora o número me fugiu, mas foi uma queda relativamente assim expressiva.
Certo. E aí, o que que a gente pode esperar, o que que a gente pode ver em relação à demanda? Você comentou a questão dos produtos lácteos, que são muito consumidos no final do ano, mas em relação aos produtos básicos, né? O brasileiro ele voltou a ter um consumo mais firme, por exemplo, de leite em pó, de leite UHT. Como é que está a demanda lá na ponta final? O que a gente viu ao longo desse ano? Que a população estava muito descapitalizada. Então, mesmo com os auxílios, a escolha foi mais para pagar dívidas do que consumir certos alimentos. A gente vê que o produto o leite UHT, por exemplo, está com um escoamento relativamente melhor e os preços têm dado uma estabilizada no mercado atacadista em dezembro. Já no varejo, eles continuam recuando na tentativa de melhorar ainda mais esse escoamento desses produtos. Então, são sucessivas quedas no atacado e no varejo, nos produtos lácteos, né? Para tentar realmente melhorar isso daí. E aí, quando a gente olha então para o pagamento do mês de janeiro, que vai acontecer na virada para fevereiro e que vai ser referente ao leite captado em dezembro, o que que a gente pode esperar da captação e da expectativa então desses valores? Se vai ter queda, se vai se manter esse preço? A maioria das indústrias estima queda ou estabilidade. Então, a gente pode ver mais recuos nesse pagamento de janeiro, mas talvez recuos não tão expressivos como foi nesse pagamento agora de dezembro, né, de 6%. A gente pode ver um recuo um pouco menor mesmo. Certo. E aí esse recuo um pouco menor, ele é devido a quê? É mais pesando a captação ou vai ter alguma coisa da demanda mexendo um pouco nisso? A gente pode ver uma demanda um pouquinho melhor agora nesse início de ano. Geralmente, com as férias escolares, não é tão típico essa melhora, mas com esse recuo nos preços, a gente pode ter algum tipo de reação. E a captação também deve dar uma melhorada nessa captação de dezembro, né? Então, isso pode fazer com que esses preços recuem um pouco mais. Certo. Jéssica, muito obrigada pelas informações. Você e o pessoal da Scott são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigada, Letícia, por nos chamar. A gente está aqui à disposição. Até a próxima. Até! Daí então estivemos com a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo então as informações a respeito do mercado do leite, como ficou o pagamento no mês de dezembro, referente, portanto, ao leite captado no mês de novembro. De acordo com ela, então, a Scott Consultoria faz uma média em 18 estados brasileiros e essa média resultou num valor, então, de R$ 2,39 por litro de leite. Isso representa uma queda de 5,9% em relação ao pagamento anterior, ou seja, o pagamento feito em novembro referente ao leite captado em outubro. Isso tem muito a ver com a questão da captação, mas também, segundo a Jéssica, a questão do consumo que não correspondeu às expectativas do final do ano. Então, com as festas de final de ano, que se consomem muitos lácteos, por exemplo, creme de leite, leite condensado, né, produtos que são utilizados em receitas nas festas de final de ano, o brasileiro ele não foi tanto às compras assim, preferiu comprar outros alimentos, priorizar outros produtos, ao invés, então, dos lácteos. E a expectativa para o mês de janeiro, para o pagamento de janeiro referente ao leite captado em dezembro, fica aí um pouco dividida, segundo ela. Tem praticamente metade dos laticínios estimando queda nos preços, muito por causa da captação, que deve ter uma melhora no mês de dezembro, porque teve muitas chuvas nas principais bacias leiteiras, mas também alguns laticínios estimando uma estabilidade nos preços, também pensando na demanda. Mas então eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.